Vamos aí para mais uma aula e hoje introdução à medicina legal e às ciências forenses, né? Uma aula muito interessante. Nós vamos aí dar um introdutório sobre aquilo que existe de mais importante, de mais evidente sobre a medicina legal e as ciências forenses. Então, nesse assunto, nós temos que as ciências forenses elas são formadas por, na verdade, várias outras ciências que se somam na busca de um único objetivo. Nós temos aí a criminologia, a entomologia, a antropologia, a toxicologia, a psicologia, a psiquiatria, a genética e a biologia, a medicina legal em si, a odontologia e a balística. Então, todas essas ciências próprias, conjuntamente, formam as ciências forenses. E daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho, nós vamos conceituar aí cada uma dessas ciências autônomas que reunidas formam as ciências forenses. Ter uma análise principal, uma análise introdutória sobre o fato de que a medicina em si ela é observadora. Imaginem lá no passado como foram as técnicas utilizadas, quantas pessoas serviram de cobaias, quantos corpos foram dissecados, até que se pudesse compreender, por exemplo, que o corpo humano tem 206 ossos. Até que se pudesse compreender, por exemplo, que o corpo humano é formado por sistemas diferentes, por 13 sistemas diferentes. Então, na verdade, a partir do momento em que nós temos que buscar essas respostas, que nós temos que compreender o estudo da medicina sobre uma ótica, sobre uma via jurídica, porque já que é medicina legal, ou seja, o estudo da medicina aplicado aos interesses jurídicos, nós temos aí que, logicamente, compreender também que se trata de um estudo observatório, que se trata, na verdade, de uma ótica que se tem sobre a medicina e hoje, logicamente, muito mais tecnológica, hoje muito mais ativa, né? Hoje muito mais intuitiva, já que assim é a própria vida do ser humano. Então, compreender essa fase histórica, toda essa compreensão do ser humano e das relevâncias jurídicas do homem, isso é importante, né? Desde o seu nascimento até a sua morte. Então, segue aí a medicina legal com esse buscar o conceito de medicina legal. Eu trouxe aqui talvez os conceitos mais famosos sobre o tema, né? Do Genival Veloso França, né? Do Hoffmann, do Ambrose Paré, do Lacazagni, do Flamínio Faveiro, do Hélio Gomes, que são talvez aqueles conceitos mais completos, são aqueles conceitos mais didáticos sobre o tema. Então, na verdade, aí o que se tem sobre o tema, e aí, para resumir, entre todos esses conceitos, eu leio aquele do Ambrose Paré, que é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais ou aos assuntos de interesse judicial. Por isso aí que nós temos toda essa importância resumida, orientada aí pela medicina legal. Na sequência, nós temos que compreender então dois fatos fundamentais, que a medicina legal ou ciências forenses, ela tem uma subdivisão, seja a medicina legal geral, que ali está contida a deontologia e a disseologia, ou seja, duas teorias fundamentais para o estudo da medicina legal, e a medicina legal em especial, ou ciências forenses. Medicina legal especial, ou ciências forenses, que é a mesma coisa, são aquelas ciências separadas, autônomas, que se juntam, que se somam para a formação das ciências forenses, ou seja, antropologia, infortunística, toxicologia, psiquiatria, criminologia, tanatologia, etimologia, sexologia, asfixiologia, criminologia, psicologia e a traumatologia. Então, são ciências autônomas que, logicamente, são conhecimentos ali de uma forma em que são analisados transversalmente entre cada uma delas, né, complementando para que nós possamos ter um conhecimento maior. Quando eu disse da disseologia ou da deontologia forense, na verdade nós estamos tratando aqui dessa conduta ética do ser humano, né, aplicada a um conhecimento. Então, na verdade, o que nós temos aqui é que nós temos que buscar um mínimo ético necessário dessa nossa vida em sociedade.
aplicada então também aos profissionais, né? Seja os profissionais de qualquer área. Nesse intuito, então, nós temos que a diciologia é a teoria dos direitos e a deontologia a teoria dos deveres, né? E como é importante estudar isso hoje. Por quê? Porque o ser humano está muito preocupado com os seus direitos e, por vezes, esquece-se de cumprir os seus deveres. E nós não conseguimos uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, né? Se nós não tivermos na balança cada um cuidando, lidando, cumprindo com os seus deveres e exigindo os seus direitos no limite em que o Estado deve nos prover, bem como nas condutas e nas relações privadas entre indivíduos também. Então, por isso, é tão importante aí nós compreendermos a teoria dos direitos e a teoria dos deveres, nesse ponto específico, mais aplicado aos profissionais da medicina legal. Nesse contexto, então, nós temos ali, só para frisar, eu acho que é muito importante nós darmos esse conceito jurídico sobre a deontologia forense, né? Na verdade, nós temos ali um conjunto de normas éticas e comportamentais que devem ser observadas pelos profissionais, sejam profissionais jurídicos, sejam profissionais médicos e assim por diante, né? Já que a medicina, nesse ponto específico do estudo, ela é aplicada para suprir as necessidades jurídicas. Então, por isso aí que nós temos que a deontologia, nessa teoria dos deveres, ela tem que perceber que a deontologia forense merece um destacado estudo. Então, é por esse fato aí que nós cumprimos essa missão, que é o estudo da teoria dos deveres e a teoria dos direitos. Pessoal, na continuidade aí do nosso estudo, vamos compreender, né, um pouquinho da história aí da medicina legal. Eu trago aí poucos exemplos, até porque neste momento, né, a história se constrói. Nós podemos dizer que a história é tudo aquilo que aconteceu há alguns minutos atrás, a história é tudo aquilo que aconteceu ontem, ou a história é aquele momento, esse período em que nós estamos vivendo. Mas só para frisar isso melhor, por exemplo, né, a aplicação da medicina legal na história, nós temos aí o fato do Egito, por exemplo, em que mulheres grávidas não podiam ser supliciadas, o que implicava, então, num prévio exame. Já na Roma Antiga, nós temos o fato tão citado que é o nascimento, não é, de César, em que este teria vindo ao mundo por meio de um procedimento chamado hoje de cesariana, ou seja, né, regia ali essa reforma em que deveria as mulheres terem retirado os seus úteros, né, quando gestantes que morressem. E da aplicação desta lei, segundo a crença de muitos, refutada por estudiosos como Alfredo Peixoto, teria advindo o nascimento de Júlio César. Então, o nome César, assim como cesariana, advém ambos de um coedo, ou seja, de cortar. Então, as crianças, a partir desse momento, começariam a nascer por cortes, por incisões, né, nos ventres de suas mães. Um outro fato de interesse jurídico também, por exemplo, foi a necrópsia realizada no Papa Leão X, suspeito de ter morrido por envenenamento, né, lá em 1521. Então são todas ações médicas por interesse jurídico. E um outro fato importante também é o início do estudo científico da medicina legal a partir de 1602, né, onde nós tivemos uma primeira publicação na Itália sobre a medicina legal. Então fica aí também esse outro registro histórico sobre a evolução da medicina legal. Concreto, então, com relação àquelas divisões que eu já tinha dito para vocês sobre a medicina legal, nós temos que a antropologia forense, ela procede ao estudo da identidade e da identificação do ser humano, como, por exemplo, a datiloscopia, papiloscopia, né, a irologia, o exame de DNA, estabelecendo, então, critérios para a determinação indubitável e a individualização da identidade do homem, seja pela análise dos esqueletos, seja por fragmentos ou por pessoas. Já na traumatologia forense, são o estudo das lesões, né? O aspecto da lesão, o espectro de coloração da lesão, né? O meio em que aquela lesão foi praticada, seja cortante, contundente, perfurante e assim por diante. Então, a traumatologia tem esse outro aspecto de estudo.
Já na asfixiologia forense, nós temos ali a busca, né, de se desvendar, né, essas mortes pela falta de oxigenação do corpo, seja por acidente ou criminosas, sejam homicídios, né, ou autocídios, no caso do suicídio, das asfixias sobre o mesmo primo em método jurídico, sejam elas a esganadura, o estrangulamento, o afogamento, o soterramento, dentre outras formas que a pessoa pode morrer, né, pela asfixia. Mas o mais importante seria determinar a causa e, logicamente, se trata de um crime ou não aquela morte. Na sexologia forense, tão importante hoje em dia, né, dos crimes sexuais também tratados ali, por exemplo, no Código Penal, a partir do artigo 213, trata-se da erotologia, a imenologia e a obstetrícia forense, analisando assim então a sexualidade, um aspecto importante dentro do fato de que nós temos que buscar também a compreensão, muitas vezes, de crimes relacionados à sexualidade. Então, nós temos que buscar ali indícios, nós temos que buscar informações para ver se aquele crime de fato está relacionado, se esse crime relacionado à sexualidade, em que aspecto ele foi praticado, ou quem de fato praticou aquele crime. Na tanatologia forense, nós temos o estudo da morte. Esse estudo da morte ele está diretamente relacionado a um aspecto onde se tem que determinar o tempo da morte, o tipo de morte, né? A causa da morte. Esse é o mais importante. A pessoa morreu, mas o que é que tirou a vida dela? Há quanto tempo ela está morta? Qual foi o objeto que tenha tirado ali, utilizado para tirar a vida dessa pessoa? A tanatologia ela tem um estudo muito aprofundado sobre os aspectos, na verdade, da causa da morte e da condição em que a morte aconteceu. Então é muito importante aí o estudo da tanatologia também por ele. Quando nós falamos da toxicologia, né, o estudo das substâncias cáusticas, venenosas e tóxicas, efeito das mesmas nos organismos, constitui uma especialidade própria, então, da medicina, dada a sua evolução. Então, esse aspecto da toxicologia ele é de fundamental importância também, já que muitas mortes ocorrem em razão de intoxicações, sejam elas criminosas ou não, do ser humano. Na psicologia e na psiquiatria forense, eu cito aqui, por exemplo, o Dr. Guido Palombo, uma das grandes autoridades sobre o tema, em que ele trata, por exemplo, aquilo que nós chamamos de psicopata, ele trata de sociopata. Então, esse estudo da doença aplicada ou desenvolvida pelo ser humano, que pode ser o ápice, ou o objetivo, ou a causa da prática de um crime contra a vida. Então, é muito importante aí nós estudarmos também o comportamento psicológico do criminoso quando da prática do crime. Na polícia científica, nós temos ali a autoridade pública que investiga, que busca vestígios relacionados diretamente ao tema. Na criminologia, né, muito se fala do estudo do criminoso. Então, desde Lombroso, né, na evolução das teorias, por exemplo, do desenvolvimento do ser humano, na teoria darwinista, então, a busca da compreensão do porquê uma pessoa se torna criminosa, né? Se é o estudo da gênese, ou seja, se ela nasce criminosa, se a pessoa nasce predisposta à prática da ilicitude ou não. Então esse é um estudo também de fundamental importância. Logicamente que o que se tem hoje de resultados mais modernos da criminologia é que o ser humano ele é formado pelas influências econômicas e pelas influências sociais, né, que ele tem durante toda uma vida, que ele tem principalmente na sua fase de formação psicológica, ali ainda em tenra idade ou na sua já adolescência. Então, a criminologia tem esse aspecto. Porém, e por outro lado, nós temos a vitimologia, né, o estudo da vítima também. Será que todas as vítimas elas têm uma participação passiva, no caso? É claro que não. Nós temos vítimas, por exemplo, vítimas ativas, ou seja, aquelas pessoas que acabam dando causa ao seu próprio fim. Nós temos aquelas pessoas que têm uma conduta positiva e que, logicamente, elas sofrem um resultado e, por isso, elas são chamadas de vítimas. As infortunísticas, né, os acidentes, sejam eles acidentes de trabalho, acidentes automobilísticos. Então, é importante que na infortunística nós possamos compreender, então, todos os conceitos sobre acidentes, doenças profissionais e como é que se buscar informações
na busca da elucidação daquele ato. Na química forense, eu gosto muito desse aspecto, né? Até porque dos temas tratados na química forense é o luminol, mas é importante, né, o estudo desses materiais como tinturas, vidros, solos, metais, plásticos, explosivos e derivados de petróleo. Aqueles que podem, na verdade, indicar ali como é que a prática da conduta ilícita se deu. Então, a medicina legal ela é uma especialidade que utiliza de conhecimentos de tantos outros ramos científicos, de tantas outras ciências, na busca de dar uma resposta a um fato que tem, então, ali, como eu disse lá no início, um interesse jurídico. Né? E todo esse estudo ele é realizado através da perícia médica, e esse vai ser um objeto de estudo numa outra aula nossa.